Ângela Cassiano, 57. Eu sou jornalista, sou especialista em ciências da comunicação e mestre em ciências da comunicação também. Viajar. Acesso. Olha, na verdade a coisa é assim, acho que desde que eu nasci, eu sempre fui muito mais empreendedora do que qualquer outra coisa. Eu nunca parei para pensar, eu nunca fiz uma análise, eu vou tomar este ou aquele caminho. Mas eu tenho uma historinha para contar, que eu não vou me estender aqui, mas a minha primeira contratação na vida eu tinha 3 anos de idade, quando eu contratei uma empregada doméstica. Então é uma coisa que eu acho que é natural, acho que está no meu DNA, já ser mais voltada para isso, para dirigir do que ser dirigida, e assim a coisa foi correndo. Eu sou dos anos 70, quer dizer, nos anos 70 a gente ainda conseguiu, eu me formei muito cedo, vale dizer isso. Eu tinha um diferencial na época, que eu falava muitas línguas. Naquela época não se falavam línguas, eu já falava. Isso me fez ter uma vivência internacional, me fez viajar muito, trabalhar em feiras internacionais. Então o meu mundo já abriu desde então. E com esses meus diferenciais e tendo me formado muito cedo, eu fui recebendo alguns convites. E já para começar empresas. Então eu trabalhei enquanto eu estudava, eu dei aula na faculdade, e depois disso eu já comecei a trabalhar e praticamente a trabalhar mais como empresária. Então com 23 anos de idade eu já era uma pequena sócia de uma empresa que se chamava Promin, Promoções Internacionais, que era uma união de uma brasileira com alguns estrangeiros para fazer uma empresa de promoção de imagem de estrangeiros aqui no Brasil e de adaptação de mercado de estrangeiros aqui no Brasil. Então, desde essa época, a gente já falava em assessoria de imprensa, em imagem corporativa. Isso faz muito tempo, faz um monte de anos. Dava ainda, eu estava falando, nos anos 70, dava-se para se ganhar como executivo, mas eu já trabalhava como empresária e conseguia bem. Essa empresa, infelizmente, não foi adiante, aí eu fui ser executiva, fiquei um período meio machucada, meio assustada, trabalhei bem, ganhava bem, mas eu acho que sempre estava em mim essa coisa já de eu ir trabalhar num outro lugar como empresária mesmo, fazer o meu próprio negócio. Fiquei aí alguns anos como executiva, consegui fazer meu pé de meia, consegui até guardar um pouco de dinheiro, e depois eu acabei me ligando ao Madia e abrindo com ele uma empresa de marketing. A empresa dele era de marketing e eu fazia comunicação corporativa, que na época a gente chamava de imagem corporativa. Ninguém tinha ideia do que fosse isso no Brasil. Nesta época ninguém tinha ideia. Eu tinha traduzido um livro belga, então eu praticava algumas coisas com esta visão, que na época era chamada de relações públicas, muito mais do que outra coisa. Aí eu fiquei uns 2 anos com o Madia, e depois dele, aí já vendo que algumas coisas eu adorava, somos amigos até hoje, mas que a gente não era idêntico, eu resolvi partir para o meu próprio negócio. Eu era casada, a gente tinha alguma grana, eu e meu marido, ele era executivo também, e aí resolvemos juntar o que a gente tinha, botar de dinheiro, porque precisava de dinheiro para poder abrir o negócio, e abrir um acesso em 82. Eu falei que eu me chamo Ângela Cassiano, então eu pensava em assessoria de comunicação, com o AC.
Só que o meu nome mesmo é Ângela Cassiano de Castro e Silva Soares. E isso deu o acesso, que é um acesso com 2 Cs, o E e os 2 S. Deu exatamente o meu nome, ficou simpático, então a gente já partiu para isso. E de cara as coisas começaram a acontecer. Eu não sei se foi sorte, se foi bom astral. De cara já começaram a vir clientes. Nós tínhamos ali uma previsão de trabalhar uns 6 a 8 meses sem cliente nenhum. No meu primeiro dia de trabalho eu já estava com máquina de escrever, porque não era computador ainda, já fazendo proposta, e já no primeiro mês eu estava estourada de serviço para fazer. Olha, em termos financeiros eu posso dizer que eu me sustento e ajudo a sustentar aí quase que umas 30 famílias. Acho que isso já é uma coisa muito bonita, muito boa. Em termos pessoais, eu fiz grandes amigos, eu aprendi um monte de coisa. Fazer assessoria é uma coisa que ao mesmo tempo você frequenta muitas empresas, muitas realidades, muitos setores do mercado, então amplia os seus horizontes. Eu também tive que aprender, eu era extremamente centralizadora e bati muito com a cabeça na parede por isso. Aí tive que aprender a saber devagarzinho ir delegando. E não tive nenhum grande pulo do gato. Acho que a coisa é realmente organização, pé no chão e acreditar que imagem se forma a médio e longo prazo. Olha, o meu sonho primeiro é prosaico, que é vencer esse ano, que por incrível que pareça foi o ano mais difícil que eu vivi na minha vida. A gente já passou por uma série de crises e para mim nenhuma foi tão forte quanto essa. Eu nem posso dizer, nós nem chegamos a perder muitos clientes, mas a coisa foi muito séria, foi muito difícil de conquistar clientes, demos alguns passos, agora estamos conseguindo acordar já no final do ano, coisas novas, coisas boas estão acontecendo. O meu sonho é um dia conseguir e cuidar do meu hobby exclusivamente, que é viajar, e ter uma coisa que eu chamo de acesso New Age. Naturalmente, este é o meu sonho, eu não sei se eu vou conseguir, que seria um acesso tocado pelas minhas próprias funcionárias, elas aí donas do meu negócio, e eu como apoio, porque deixar de trabalhar de uma vez eu não vou deixar nunca. Então eu serviria de apoio para elas. Primeiro, tem que trabalhar, tem que ralar muito, tem que estudar muito. Estudar é tudo. Estudar é aquilo que a gente faz na faculdade, na pós-graduação. Estudar é ver televisão, é ler revista com atenção, é ler jornal de verdade todos os dias, é engolir o noticiário. Estudar é chegar em cada empresa, entender a empresa e procurar entrar dentro da vida dela. Estudar é prestar atenção, é tentar pôr a coisa para dentro e tentar ver o que você pegou disso. Não adianta você ficar simplesmente googando a coisa e andando com a sua flechinha sem conseguir botar nada para dentro da sua cabeça. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda é acreditar que a gente consegue. E terceiro é pôr a barriga no balcão e mandar ver e ter coragem. O que a gente acredita, a gente consegue.